Pessoal, rapidinho, vamos terminar essa parte de dano aqui, né? Falando sobre a introdução ao abandono de animais em propriedade alheia, né? O que tem a ver com o dano, né? É que, na verdade, a introdução do animal, ou o abandono de um animal em propriedade alheia, ele vai ocasionar um dano, às vezes um dano imenso ao proprietário da área, né? Por que a gente não aplica o artigo 163 lá, né? De repente, a figura qualificada lá do inciso 4, a gente poderia utilizar lá. Seria possível, né? Só que ali, né, o verbo, né, do 163 é destruir, inutilizar ou deteriorar, né? A gente poderia ter um problema aí de taxatividade, né, de problema da tipicidade em relação à taxatividade. Então o legislador achou por bem um tipo específico para isso, né? Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Então vejam bem que a gente tem aí o verbo introduzir, que é fazer entrar, penetrar, ingressar, e deixar, que é abandonar, não retirar, né? O abandonar pressupõe já que o animal já estava lá e ele foi abandonado, não foi retirado de lá. Então, introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, né? Sem consentimento de quem de direito, ou seja, sem consentimento do proprietário, do possuidor, do empregado, do responsável, né? O animal foi introduzido, foi deixado lá, né, por qualquer motivo, não importa qual, mas o tipo exige para a sua consumação que do fato resulte prejuízo. Se não houver prejuízo para o dono da propriedade, não há que se falar em crime. Não há que se falar em crime. É um crime de ação penal privada, de acordo com o artigo 167, sujeito ativo qualquer pessoa, né, que introduza o animal, né, ou abandone o animal na propriedade. O sujeito passivo é o proprietário ou possuidor daquela propriedade na qual os animais ingressaram e os animais adentraram e causaram prejuízo. Okay? O artigo 165 do Código Penal, que trata do dano de coisa de valor artístico, arqueológico e histórico, ele foi revogado pelo artigo 62 da Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605, né, que ela veio tratando lá do patrimônio urbanístico. E o artigo 166 também foi revogado tacitamente, né, ambos tacitamente, né, pelo artigo 63 da Lei dos Crimes Ambientais, que trata de alteração de local especialmente protegido. E vamos lá para o artigo 168, apropriação indébita, né? A apropriação indébita é um artigo bacana para a gente ver. A gente vai falar do artigo 168 agora, e quando a gente terminar o artigo 171, a gente vai fazer uma recapitulação para a gente diferenciar, né, o furto mediante fraude, a apropriação indébita, estelionato, tá? A receptação, para a gente ter porque às vezes parece que elas se confundem. Tá? Então vem lá. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção. Apropriar-se. Quando a gente fala apropriar-se, não é subtrair. Subtrair é quando eu retiro alguma coisa que está na posse, na detenção, no domínio de outra. No apropriar-se, a coisa já está comigo por algum motivo. Eu já tenho a posse comigo. Ela não é minha, mas eu tenho a posse comigo. E eu posso me apropriar dela não devolvendo, permanecendo, e a gente vai ver aqui as situações em que é possível a apropriação da coisa. Coisa alheia móvel, né? Qualquer objeto, né? Economicamente apreciável, né? Novamente vamos lembrar disso, né? Um objeto economicamente apreciável, de que tem a posse ou a detenção. Posse ou detenção é que ele não quis entrar aqui naquelas discussões lá do direito civil, se isso é posse, se isso é propriedade, se isso é detenção, se isso é domínio, ele não quis. Então ele generalizou de que tem a posse e a detenção, ou seja, está com a gente, por algum motivo. Está com ele
com ele ali na mão dele? Não, está sob a guarda dele. Pode estar onde ele está, na casa dele ou em outro lugar, não importa, né? Mas ele tem a posse ou a detenção. O elemento subjetivo do tipo aqui é o dolo. Sujeito ativo, passivo pode ser qualquer pessoa. E a gente tem umas coisas, tem umas causas de aumento de pena, né? Então a pena aumentada de 1/3, né? Reclusão de 1 a 4, pode ser aumentada de 1/3 quando a gente recebeu a coisa em depósito necessário. Ou seja, ele assumiu um compromisso de ter a coisa consigo, né? Havia necessidade de ter a coisa consigo, ele era uma pessoa de confiança e acabou se apropriando dela. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamentário, depositário judicial. Essas situações, esses encargos, né? Esse munus público, né? Essas situações são munus públicos, né? Agravante por quê? Porque é uma pessoa que goza de de uma confiança muito grande, não só da sociedade, mas também de autoridades administrativas e judiciárias, né? E por isso, quando ele se apropria do bem, a pena tem que ser um pouquinho maior, porque ele quebra esse liame, né, de confiança existente. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Não vamos esquecer também que há uma relação entre o empregador e o empregado de extrema confiança. Se eu tenho alguém trabalhando na minha casa, eu deixo alguma coisa em poder dele, na posse dele, deixo ele como responsável pela guarda daquilo, é porque eu confio. Se ele se apropria daquilo, a gente tem uma quebra de confiança muito grande, né? E sem contar, né, a perda patrimonial que ocorre. Então, dessa situação a gente consegue saber o seguinte, ó. A gente tem a apropriação indébita por consumo ou desvio, ou seja, aquilo está comigo e eu utilizo como se minha fosse, ou eu desvio ela para outra pessoa, para algum lugar, para outro lugar, né? Então, exemplo, eu estou com um carro na minha casa, de um amigo, na garagem, de repente eu começo a usar esse carro como se fosse meu. Acabou. Ou então, eu pego e empresto ele para alguém. Você quer usar aí, né, meu filho, minha sogra? Eu pego e empresto para minha sogra, usa o carro aí, fica à vontade, né? Então há um desvio, um consumo, né, daquele objeto e um desvio, que não era o objetivo era ficar lá guardado, né? Por retenção. O vizinho vai lá, vem buscar meu carro. Não vou te devolver o carro, não. Como vai devolver o carro? É meu. Não, está na minha garagem, não vou devolver, não. O carro é meu agora. Não devolvo. Né? Então é chamada apropriação indébita por retenção. Eu retenho a coisa em meu poder. Por alienação, eu vendo. Né? O veículo está lá. Alguém pergunta, você quer vender esse carro? Vendo sim, é seu, é meu. E vendo o carro. Aí vocês vão falar assim, mas como que eu vender o carro, né? Tem que transferir, cadê o recibo, cadê não sei o que, cadê não sei o que. Não vamos esquecer que o negócio envolvendo bens móveis, ele se caracteriza pela tradição. Né? Eu entreguei o carro, acabou, né? Eu vendi o carro. O problema, se ele é um terceiro de boa fé quem está comprando, o problema ficará entre a pessoa que deixou o carro lá e comigo. Né? O terceiro de boa fé não tem nada com isso. Né? Ou por ocultação. Né? Eu escondo. Né? Deixou o carro na minha garagem lá, eu tiro de lá e escondo ele. Cadê o carro? Não sei. Como não sabe? O carro estava aí, então você não está não. Me devolve o carro. Não sei onde ele está. Mas ele estava aí, tá, mas não está mais, né? Não sei onde está. Né? Então, as três formas de apropriação indébita que a gente pode ter: por consumo, desvio, quando eu utilizo ou dou outra finalidade ao objeto; por retenção, quando eu seguro ele para mim; por alienação, quando eu vendo; ou por ocultação, quando eu escondo ele. Ok? Há um entendimento aí que quando houver o pagamento da coisa ou a solução do problema antes do oferecimento da denúncia, né, não extingue a punibilidade. Né? Isso é um entendimento jurisprudencial de política criminal. Grande abraço, tá? Até a próxima.